Arthur comunica a Teresa que eles estão oficialmente divorciados e joga a aliança no lixo. Ao se despedir com um beijo, Arthur, de maneira cínica, avisa Teresa que ela poderá procurá-lo na noite anterior ao seu casamento com Fernando para que repitam o que ela fez com Mariano antes de se casarem. Teresa retira a aliança do lixo, enquanto Arthur também passa por um momento de sofrimento. Heitor finalmente se convence de que Mariano realmente ama Aurora e concede a mão dela em casamento. Teresa informa a Fernando que já se divorciou de Arthur. De maneira astuta, Teresa sugere que Fernando transfira suas empresas para o nome de alguém em quem ele confia, afirmando que somente dessa forma ele evitará o risco de perder seu patrimônio para Oriana. Genoveva e Rubens resolvem se vingar de Teresa. Fernando decide transferir as empresas para o nome de Teresa. Lúcia se alegra ao saber que Arthur já está divorciado e está disposta a ser paciente com ele. Aurora e Mariano chegam à casa de Regina para celebrar o noivado. Fernando e Teresa recebem a visita do contador e, antes de assinar a transferência das empresas, Fernando faz uma pausa para expressar sua tristeza em relação às atitudes de sua mãe. Teresa destaca que, ao invés de Oriana agir como uma mãe, ela age como a pior inimiga de Fernando. Teresa entrega a caneta para Fernando e ele assina os documentos. Paty nota que a Aurora está muito mais radiante e realizada ao se casar com Mariano do que estava quando estava prestes a se casar com Martim. A Aurora confessa que se casar apaixonada como está agora é incomparável. Paty pergunta se Teresa e Aida serão suas madrinhas e a Aurora responde que Aida sim, mas não tem certeza sobre Teresa. Regina observa que Teresa não deixaria de comparecer ao seu casamento, considerando que são amigas, o que deixa Aurora um pouco constrangida. Teresa revela a Regina que já está divorciada de Arthur e afirma que seu casamento com Fernando será exatamente como ela sempre desejou. Ela também exibe o colar que ganhou, digno de uma rainha. Regina observa que Teresa só fala de questões materiais, sem mencionar o amor. Regina sugere que Teresa pode corrigir seu caminho e recomeçar, mas Teresa não aceita essa sugestão. Teresa fica surpresa ao descobrir, através de Joana, que Aurora está organizando seu casamento com Mariano. Joana se surpreende ao ver que Teresa ainda não sabia disso, e Teresa explica que Aurora optou por se distanciar dela desde que começou a namorar Mariano. Convencida, Teresa entende a escolha de Aurora para evitar o risco de Mariano ter uma recaída em relação a ela. Regina observa que Aurora e Mariano vão se casar muito apaixonados e Teresa afirma que ela também. Joana fará o vestido de casamento de Aurora e acredita que também fará o de Teresa. No entanto, Teresa desaponta sua madrinha ao dizer que pode comprar seu próprio vestido. Teresa justifica que não deseja causar trabalho para Joana e prefere que ela se concentre no vestido de Aurora, a quem considera como uma filha. Teresa também destaca que seu casamento será apenas civil. Teresa procura Oriana para pedir pela última vez que a aceite como nora, argumentando que juntas podem realizar grandes negócios, uma vez que possui uma procuração assinada por Fernando, o que deixa Oriana chocada. Teresa mente para o contador, dizendo que Fernando deseja vender todas as suas empresas e oferece uma comissão pelo bom trabalho. O contador garante que pode vender as empresas rapidamente e solicita permissão para aumentar o valor delas. Oriana toma um remédio enquanto recebe Fernando com a intenção de reconciliar-se. Fernando abraça e entrega o convite para o seu casamento com Teresa. Oriana rasga o convite e informa que o chamou para pedir pela última vez que cancele esse casamento absurdo, bem como todos os acordos feitos com Teresa que envolvem sua fortuna. Fernando critica Oriana por se intrometer em sua vida para manipulá-lo. Oriana revela que Teresa a procurou para zombar dela, dizendo que Fernando a nomeou como sua procuradora. Fernando admite que fez isso para garantir que Oriana não o deixasse sem nada, pois acredita que ela está agindo de forma irracional. Oriana afirma que Fernando está cego e quem realmente o deixará sem nada é Teresa. Fernando pergunta se Oriana fazia isso com seu pai toda vez que achava que ele estava sendo infiel.
Fernando afirma que, com razão, seu pai não suportou os ciúmes e as crises de Oriana, acusando-o até mesmo de ter causado a morte de seu pai. Oriana dá um tapa em Fernando, que se queixa de estar cansado de ser manipulado e avisa que não quer vê-la novamente. Nesse momento, Oriana sofre um AVC, deixando Fernando em estado de pânico. Rubens surpreende Teresa em sua casa e a rende com uma arma, informando que chegou o momento de ela pagar por tudo o que fez contra ele, Genoveva e Aida. Por ordem de Rubens, Teresa informa a Lena que deseja ficar sozinha na casa com ele e pede que ela mande embora os outros empregados. Lena sai visivelmente assustada. No hospital, Aurora explica a Fernando que Oriana sofreu um tipo de AVC e que provavelmente haverá sequelas. Rubens amarra Teresa no andar de cima da casa e a força a ligar para Fernando, mas a ligação vai para a caixa postal. Rubens avisa Teresa que soltará uma das suas mãos para que ela possa assinar vários cheques. Teresa defende que não tem culpa de nada e sugere que ele assuma a responsabilidade pelos seus próprios atos. Rubens argumenta que sua vida era ideal até a chegada de Teresa e Mariano. Enfurecido, Rubens aproxima a arma no rosto de Teresa, demonstrando todo o seu ódio em relação a ela. Fernando declara seu amor por Oriana. Teresa sugere que Rubens procure o seu talão de cheques na bolsa que está na sala. Enquanto desce as escadas, Rubens faz uma ligação para Genoveva, informando que Teresa dará o que eles precisam para escapar e solicita que ela cuide de seu filho. Arthur chega à residência, luta com Rubens e o desarma. A polícia chega pouco depois e Arthur desamarra Teresa. Arthur explica que veio entregar alguns processos relacionados ao Lua Turquesa e que Lena informou que Teresa estava sozinha com Rubens, então ele chamou a polícia. Rubens é preso pela polícia e é forçado a revelar a localização de Rodrigo. Teresa e Arthur entregam Rodrigo a Esperança e Hernan. A Aurora comunica a Fernando que Oriana está com quase todo o corpo paralisado e quase não consegue falar, mas que com o tempo algumas das dificuldades podem ser solucionadas através de reabilitação. Fernando sente uma grande culpa. Teresa se surpreende ao saber de Fernando que Oriana sofreu um derrame cerebral e está paralisada, oferecendo total apoio. Com um tom cínico, Teresa demonstra compreensão quanto à necessidade de adiarem o casamento. Ao encontrar Aida no hospital, Teresa revela que Rubens a fez de refém e tentou fugir do país usando o avião de Fernando, mas agora ele e Genoveva estão detidos. Teresa questiona quem está em uma situação mais difícil agora, ela com um pai que trabalhava como mecânico e uma mãe que é faxineira, ou Aida que tem um pai delinquente e assassino. Teresa se lembra de ter avisado que Aida pagaria por todas as humilhações que lhe causou. Fernando informa a Oriana que Teresa decidiu adiar o casamento até que ela se recupere, destacando que Oriana sempre julgou Teresa de forma negativa, enquanto Teresa realmente deseja ajudar porque o ama. Teresa encontra Oriana sozinha e, com um tom de deboche, lembra quando era ela quem estava em uma situação semelhante, mas Oriana não se cansava de perturbá-la, mesmo em seu estado debilitado. Teresa lamenta não ter tido a oportunidade de informar antes que Fernando transferiu metade de suas empresas para o nome dela. Teresa admite que, conforme Oriana diz, embora seja pobre, é bastante astuta, mas pede a Oriana que não se preocupe, pois ela levará para sua casa, onde ficará sob seus cuidados, o que deixa Oriana aterrorizada. 2 semanas depois, Teresa está deslumbrante em um vestido azul quando recebe a visita de Joana e Regina, que tentam convencê-la a não se casar com Fernando. No entanto, Teresa está determinada e menciona que dará uma entrevista para uma revista de prestígio que já prometeu a capa da próxima edição para o seu casamento. Joana convence Regina a acompanhar a entrevista de Teresa, acreditando que ela contará sobre todos os sacrifícios que seus pais fizeram por ela e como ela saiu da vila para alcançar o sucesso. No entanto, Teresa, desconsiderando os sentimentos de Regina, mente para a jornalista, afirmando que seus pais faleceram há muito tempo. Sentindo-se magoada, Regina concorda que Teresa não tem mais pai nem mãe e se retira. Joana tenta conversar com Teresa, mas Teresa a apresenta como sua babá, deixando Joana devastada.
No mesmo instante, Teresa vai até o escritório e recebe um cheque no valor de 300 milhões de dólares pela venda das empresas de Fernando e então celebra por finalmente se tornar uma milionária. Enquanto isso, Regina e Joana choram decepcionadas por terem sido humilhadas por Teresa. Regina reconhece que sua filha é má. Teresa afirma que a única pessoa que ainda falta em sua vida é Arthur. Assim que Fernando chega, Teresa comunica que não vai se casar com ele, deixando-o profundamente desapontado. Arthur pede a Mariano que o mantenha informado sobre a condição de saúde de Oriana. Teresa esclarece a Fernando que não o ama e, com um tom cínico, pede desculpas, alegando que se enganou. Fernando, irritado, responde que ela não pode mudar de ideia dessa forma repentina, mas Teresa afirma que pode, lembrando que ele fez o mesmo com Luísa. Quando Fernando pergunta a Teresa quando ela deixou de amá-lo, ela diz que se confundiu. Desesperado, Fernando tenta agarrar Teresa, dizendo que ainda a ama, mas ela o rejeita e o expulsa. Arthur se prepara para viajar e visitar Luísa, mas garante que retornará a tempo para a exposição de Lúcia. Fernando percebe que Teresa estava interessada apenas em seu dinheiro e que Oriana tinha razão em suas suspeitas. Teresa destaca que Oriana terá um consolo, pois não vai mais se casar com Fernando. Fernando deduz que Teresa ainda ama Arthur e se retira chorando. Ainda vestida com o vestido azul, de cima da escada e sentindo-se triunfante, Teresa declara que entre ser ou não ser, ela é.